pela madrugada. Quero água e mojubá. Eu peço bênção, licença, ao conselho de Azibabas, ela Xexuda Beyala, e queria Moromo Yotunjá. Sema Kuilei, Aeked Alemochoca Aremadetá, Babalaxé Balão Melchior, Balgama Baquini, os meus irmãos aqui presentes, visíveis e invisíveis, guardiões do nosso território, a todo o fio de contas de Mãe Preta, que eu tenho axé de escuta e de fala, de muito respeito, serenidade, humildade e gratidão, axé. Esse tempo nessa era eu fui reconhecida como Patenondé Muzungue, como bastão da primeira manifestação da vida, o bastão guardião do Opatandanuí, o bastão da unidade, apresentado pela nossa Elaxé Xoda Beyala, sou guarda dos territórios de Mãe Preta, sentinela Cã de Mãe Preta. Axé. Axé. Então, boas-vindas a todos. Esse é o nosso terceiro encontro, né, do nosso curso de desformação, ECO, né, aprendizagens dentro do nosso território de Mãe Preta, né, um curso que a gente está propondo, né, está falando um pouco sobre essa benção, sobre aquilo que a gente vive, assim, né, eu sinto que também a gente está trazendo isso para vocês, assim, né, que eu sinto que esse também é um pouco do diferencial, assim, né, do nosso curso, que a gente fala a partir daquilo que o território vive, né, então essa prática, assim, né, a partir da vivência, a partir daquilo que a gente é, que aquilo que a gente construiu, né, enquanto território, assim. Então, hoje a gente vai estar falando um pouco sobre essa prática do cuidado, né, como a manifestação da espiritualidade dentro da nação Muzungue. E a gente pediu ali, pessoal, também queria primeiramente assistir todo mundo, como a gente fez no encontro passado, que a gente possa ir ligando as câmeras para a gente estar podendo se ver, se enxergar aí na telinha. Júlia, Maru, Luiz, Zazá. Queria fazer esse pedido para a gente estar podendo dar um oi e estar se organizando para os próximos momentos. É possível? É nos seus momentos a gente ir. Namastê, Zazá. Seja bem-vinda. Então, a gente pediu, né, para vocês estarem nesse encontro, estarem trazendo ou um incenso ou um harmonizador, agora confundiu a palavra. Como é que é, Motara? Harmonizador de ambiente. Aromatizador. Isso, harmonizador de ambiente. Então, quem trouxe o incenso, né, ou aromatizador, de estar podendo já preparar o ambiente para a nossa vivência de hoje, tá? Então, a gente vai pedir para vocês estarem já acendendo, já preparando, né, esse campo do cuidado, esse campo do campo de tanto de vocês quanto desse ambiente aí, né? Então, vou passar meu axé para a Motara, também dar umas boas-vindas aí para todos. Axé. Saudações, Água e Mojubá, benção Eramachó, sua benção. Água e Mojubá, eu peço benção, licença ao Conselho de Ais e Babas da Nação Muzungue. Ayabaxá Yashoda Beayala, Yamuruma Yotunjá, Yabacema Kuile, Ayaiket, Karamadetá, Babalaú, Babalaxé, Melchior, Abaogamba, Baquininha, nossa Mãe Preta, nosso Pai, seu sete, a Nazinha, todas as encantarias desse território sagrado, território de Abiaiala, território de Mãe Preta, da Figueira Negra, da Sumaoneira. Bênção, licença ao cacique do território, Odeca Iode, ao Conselho dos Cães, aos meus irmãos aqui presentes, mais velhos, mais novos, a essa girandeira de sabências, para que eu tenha uma axé de fala e de escuta, de muito respeito, gratidão, amorosidade. Nesse tempo e nessa era, eu sou a Motara Muzungue com paz, uma mulher das águas, uma guerreira de Mãe Preta, aquela que ama todos, todas, todes.
sou Gibai Wakanda, Chopin, Casa de Todos os Povos, do Aclombamento, Morada de Abiaiaba, guardiã do território de Mãe Preta, da Figueira Negra, Sumalmeira, e ao Requege da Nação Muzungue, Namastê. Que saibamos cuidar da vida que há dentro da gente e em todo lugar. É o chamado para esse dia de hoje, a gente mergulhar nessas práticas de cuidado, como manifestação da espiritualidade da nação Muzungue. E a gente iniciou essa nossa roda, essa nossa gira olhando o território de Abiaiaba, né? E para quem não sabe, o território de Mãe Preta, ele se espalha, né? Da Figueira Negra, Sumalmeira, como a gente diz, da Amazônia ao Pampa. Esse território que a gente acabou de ver é desde onde estou falando, que é daqui, né? É o território de Abiaiara, que está aqui na Amazônia, na Ilha de Colares. E tem um canto que a gente, e como hoje a gente está falando do cuidado, tem um canto que uma das nossas irmãs compôs, né, quando pisa nesse território, né, que o curamento de si em terra Abiaiara é com amor, é com esperançar, é preciso se curar, né, para poder reflorestar. E eu sinto que tem muito a ver com isso que a gente vai estar falando hoje, né, dialogando, compartilhando. E para fazer essa vivência, né, essa gira, a gente tem duas convidadas muito especiais, né, que é a nossa Iai, Ked, Aramochó, Caramedetá, uma das nossas Iais, nossas mães, fundadora, cofundadora, né, da comunidade quilombola Morada da Paz, e que a gente tem a alegria, a honra de poder conviver, compartilhar e aprender, saborear suas sabenças no dia de hoje, né? A nossa Yaya, que é guardiã da comunidade quilombola Morada da Paz, como eu já falei, uma Yaya Keja, né, da nação Muzungue, do Camora das Disformações, e é a pessoa mais que certa para estar aqui com a gente. E junto com ela nós temos a nossa querida Nishita, que está lá, só para falar que a nossa Yaya Keja está lá no friozinho do Rio Grande do Sul, vamos dizer um friozão, está lá no território mãe, lá na Iangaiabá. E aqui nós temos a nossa Ketica, o Juobá, Nishita, que está lá em Salvador, lá na Selva de Pedra, nesse coletivo de juventudes de Mãe Preta, que articula a vida, a resistência, desde aí desse território, né? É artista, é arteira, estudante, com experiência na área de ecogestão. Vou ler aqui a bio dela, porque é muito linda. Com experiência na área da ecogestão, agroecologia, e no TASA, que é o Templo Alquímico de Saúde Alimentar. É filha da comunidade quilombola Morada da Paz. Faz parte da primeira geração, né, desse território de Mãe Preta, que é de Can. Ela vai poder se apresentar melhor. É guardiã da Chupana de Modelo Django, que está em Salvador, é defensora dos direitos das populações afro-indígenas e LGBTQIA+, BIA+. Bem-vindas! Gratidão profunda por esse momento de estarmos juntas. Bem-vinda a todos, que a gente possa ter um momento bem lindo, assim, de compartilhamento, né? Axé, passo meu axé, então, ao pai, para elas. A bênção e as babas, a bênção e Elemotió, a Goimodibá, peça bênção, ela xexo da Biayala, Ayaki Quereia, Morô, Moyo, Tundia, Ayabacema Coile, a Caramiletai, Elemotió, a Babala, o Babalaxê, Melchior, a Balgama Baquini, ao cacique Caiodê do território de Mãe Preta, para que marcha de fala e de escuta possa ser de serenidade, compreensão, cuidado e muito zelo. Axé. Neste tempo, nessa era, fui reconhecida como zeladora dos territórios de Mãe Preta, o Jeová de Xangô, Equética da nação Muzungue, e
e cuidadora e zeladora da Chopanamai Amai. Axé. Então, meu povo, enquanto a nossa IAICAD vai se organizando para conseguir entrar, a gente vai fazer uma vivência. Então eu vou pedir que todo mundo levante, se espreguice lá em cima e tente alcançar as estrelas. Aí vai fazer o movimento de bambolê com a cintura. Vai respirar bem fundo e vai soltar. Cada um no seu tempo, cada um no seu momento. Porque isso, meu povo, é uma prática de cuidado consigo. Aonde que vocês estão? Vocês estão com o pé no chão? Vocês estão de meia? Vocês possam sentir a sola do pé de vocês. Alonga para um lado, alonga para o outro. Respira bem fundo, bota a mão no peito, segura o ar e solta. Faz de novo agora. Pronto, agora a gente vai pegar a palma das nossas mãos, que dentro delas a gente sabe que existem campos vibracionais, cargas de energia, e aqui na palma das nossas mãos, meu povo, tem chácaras, e esses chácaras, eles trabalham e eles conduzem energia. Então aí a gente vai pegar, aquecer bem a mão, quando sentir que a mão estiver bem quentinha, contra toda a estatística de frio ou calor. E aí a gente vai pegar e vai sentir aqui, ó, o músculo do ombro, e aí vai distensionando. Vai pegar essas mãos, esquentar mais um pouquinho e vai colocar no outro ombro. E aí vai dar um giro 360 com a cabeça. Aí volta, dá mais um giro. Respirando bem fundo, bem profundamente. Fazer um movimento com os ombros de ir para trás, pegar o ombro, subir lá em cima o ombro e descer para trás. Aí de novo. Agora a gente vai subir lá o ombro lá em cima e descer para frente. E aí a gente vai fazer esse movimento rotacional do ombro para dentro e para fora. A gente vai pegar as nossas mãos, levantar lá em cima da nossa cabeça e alongar. Aí, meu povo, a gente vai esquentar as mãos e vai tocar aqui as nossas bochechas, a nossa pálpebra do nosso olho, que a gente possa sentir, porque prática de cuidado é também a gente sentir o nosso corpo, sentir aquilo que a gente sente, que a gente possa também estar fazendo esse movimento de acalento, de estar aqui massageando a parte de trás do pescoço, onde tem a concentração dos músculos. Quando a gente trabalha muito, quando a gente faz movimentos, às vezes a gente nem sente, mas o corpo, ele pede cuidado. Ele é muito que a gente possa fazer esse momento de, ó, a gente vai fazendo uma rotação da cintura para um lado, para o outro, que a gente possa ir respirando bem fundo e fazendo o seu tempo. Então, pronto, meu povo. Agora pode todo mundo se sentar nas suas cadeirinhas. Agora, povo, cada um vai colocar a mão no seu coração. E aí a UPA vai fazer um processo que vai ser tocar a flauta, que é um processo também que a gente possa estar relaxando e possa estar presentemente presente nesse momento.
que vocês possam botar a mão no coração, fechar o olho, respirar bem fundo. Respirando fundo. Isso. Mundo. Ciência do seu coração, abrindo os olhos devagarinho. Então, passar aqui meu axé para mim. Continuar conversando um pouco com vocês. A Lematió está se organizando um pouco, está um pouquinho com esses problemas técnicos, mas ela está chegando. Então, meu povo, a gente tem uma proposta. A Lematió vai já chegando daqui a pouco. E a gente tem uma pergunta para vocês, que vocês possam pedir seu axé de fala da forma que vocês sabem fazer isso. E que vocês possam compartilhar com a gente qual é a primeira memória de cuidado e de afeto que vocês têm. A primeira memória de cuidado afetiva que vocês têm, ou a mais antiga. A Goiaba de Ubá, peço licença assim, aos meus ancestrais, a todas, todos e todos que se encontram aqui, aos seres visíveis e invisíveis. E, bom, assim, acho de lembrança, assim, que de afeto, assim, de cuidado, né, que eu tenho, eu acho que primeiro, assim, eu lembro muito, assim, da minha infância, assim, né, e no tempo de escola, assim mesmo, né, eu acho que a relação que eu tinha, assim, com colegas e amizades, assim, elas tinham, assim, algo que vem, assim, de uma ética amorosa mesmo, né? E elas eram conduzidas, assim, por um gesto de cuidado, e que se dava muito pela palavra também, assim. Pela forma como eu expunha, assim, a escrita, né? E a poesia, assim, né? E outra lembrança que eu tenho, assim, junto com isso é as mãos também, assim, né? Acho que essa do toque, assim, para mim sempre foi algo muito, muito presente, assim, na minha história, né? Então, isso das mãos, assim, acho que um pouco desse exercício que a gente fez agora, assim, eu lembro da minha infância durante o jardim, que tinha uma professora, assim, quando a gente ia dormir, assim, botava os colchões no chão, ela fazia essa experiência do toque na coluna, assim, nas costas, né? E isso ali era um momento de cuidado também, assim, que a gente tinha naquele ambiente, assim. Minha primeira memória de afeto, assim, né? E é um pouco difícil, assim, para mim lembrar dos meus primeiros anos de vida e tudo. Aí eu tentando fazer essa conexão na minha cabeça, assim, eu percebi que na verdade, logo que eu nasci, assim, eu acho que eu já era afeto, sabe? Eu já era aquela paz, aquela segurança. E depois de alguns anos da minha vida, que eu fui começar a perceber o afeto como algo externo, sabe? Tipo, como uma coisa que eu não tinha e alguém viria me trazer, assim. E daí a minha primeira lembrança é... Eu sou natural aqui de Caxias e aqui faz muito frio no inverno. Então, a minha primeira lembrança de afeto foi quando teve um inverno muito, muito forte. E a minha mãe fez uma cama para mim do lado da cama dela. Ela enfiou o sofá assim do lado da cama, encheu de coberta. E eu fiquei uma semana ou 10 dias assim acampada no quarto dela, assim. E foi muito legal. Foi, acho que foi um acolhimento total, assim, foi muito. Eu acho que é a primeira lembrança assim que eu tenho de receber afeto dela, assim.
Eu peço licença, então, gente, a todos que estão aqui. Meu nome é Lulu. Meu nome é Luiz, mas é Lulu. Eu não consegui vir nos outros encontros, queria muito, então quero usar o espaço para agradecer também. Quero assistir os anteriores no YouTube quando for possível. E eu acho que a minha primeira lembrança de afeto, assim, não é uma lembrança específica, mas talvez uma ação, que é a ação de estar nos braços da minha avó e da minha mãe, principalmente. E tenho isso ainda hoje, assim, de gostar e de me sentir acolhido nos braços das pessoas, assim. Seja num abraço, um abraço deitado, no meio de um lugar movimentado, é um afeto de segurança, assim, meu, muito forte. Acho que é isso. Passo meu axé para Pamela. Desculpa. Agoiema Jubá, peço bênção, peço licença, nossa Iabá ancestral Mãe Preta, nosso pai, seu sete, nossa Yalaxé Xodabi Ayala, nossa Yaquequereia Morô, Moaiotunjá, nossa Iabacema Coelê, nossa Iai, Ked Lemochocara Medetá, Babalaxé, Babalau Melchior, Balga Babaquini, ao cacique do território, Decaiodê, Conselho dos Cães, a todo fio de contas de Mãe Preta, todos aqui presentes, para que eu possa ter um axé de escuta, um axé de fala, de amorosidade, honestidade, respeito e gratidão. Axé. Eu sou Fernanda Zin Bocum, uma abiã da nação Muzungue, sou uma Bocum de Mãe Preta, sou uma Eked da nação Muzungue, estou aqui na Figueira Negra, nesse momento na Chopana do Engazeiro, uma Chopana de Mãe Preta. Namastê. A minha memória mais antiga de cuidado, de afeto, acho que assim, a mais antiga mesmo, assim, era de eu ter 3 anos de idade e eu já ia para a escolinha nessa época. E aí todos os dias eu voltava da escolinha e eu deitava no sofá e eu pedia para minha mãe tirar os meus tênis e me dar o meu mamá. Isso era um ritual diário. Aí eu pedi, tira meus tênis e me dá o mamá. E aí a minha mãe tirava os meus tênis, eu tava deitadinha no sofá, ela me dava um mamá, eu tomava e descansava, assim, né? E acho que esse é um dos primeiros registros, assim, né? Esse lugar do servir, assim, que a minha mãe se colocava para servir, assim, tava com saudade, eu tinha passado o dia fora, e aí ela fazia isso pela comida, né? Pela alimentação e por esse gesto de tirar os meus tênis, assim. Eu peço a bênção, nossa Mãe Preta, nosso Pai Sete, a todo o Conselho de As e Babas, ao Conselho dos Cães, a todos os seres visíveis e invisíveis, aos mais velhos, aos mais novos, a todos aqui presentes, para que eu tenha um axé de fala, de escuta, de cuidado, de respeito, de amor e atenção. Axé. Eu sou Júlia, falo de Salvador. Acho que tem 3 registros, né, de cuidado mais antigo que eu tenho. O primeiro é da minha irmã para comigo, que é quando a gente ia dormir e ela dormia na cama de cima, na de baixo, e a gente dormia assim, segurando o mindinho uma da outra. E aí isso fazia com que eu não me sentisse sozinha à noite. A outra relação é do meu cuidado para com ela, e traz também esse cuidado para com as mãos, porque eu fazia massagem no nariz dela. E o outro cuidado é o meu cuidado para com os bichos, que eu acho que até é um cuidado meio mútuo, né? Nessa relação de eu cuidava, mas eu sentia afeto da parte deles também. Então, com tartarugas, com pássaro, cachorro, gato, tudo. Então, tem algumas memórias, assim, mas quando eu lembro
dessas relações de muito afago, cuidado. Eu lembro do meu pai, que quando a gente ia para a casa dos meus tios, a gente morava no Maranhão, sou maranhense, morava numa comunidade aí tradicional também. E a gente ia visitar a casa do tio, aí eu dava sono, eu dormia, aí o pai me colocava no colo e vinha trazer, assim, no ombro dele, e eu vinha. Só que eu acordava nesse movimento de levantar. Só que eu fingia que eu estava dormindo para me vir no colo dele, sabe? E aí eu lembro da passada dele, assim, eu com o olho fechado, e ele os passos dele, assim, caminhando no escuro, tinha energia, né? Eu tenho essa memória, assim, que eu acho linda. E quando eu conheci o território a primeira vez, foi o trabalho das mulheres, faz mais ou menos uns 10 anos isso. E era um trabalho que acontecia no açude, que é um lugar que eu tenho um carinho muito afetivo, assim, né? Que nós, não sei se vocês todos vão poder estar algum dia na Anhangaiabá, em algum momento, se vocês estiverem, que é a nossa grande mãe. Lá tem um açude sagrado, que é um açude que faz parte, assim, né, do território, e é um lugar, assim, que me acalenta muito, assim, e que eu vou em direção a ele, assim, em muitos momentos, né? Ainda mais agora, estando também distante fisicamente do território, né? Uma coisa que eu sinto muita falta da água, da terra, da mata, né? Então, agora me veio essa lembrança, assim, desse acolhimento nesse trabalho e do açude sagrado. Axé. Então, a gente vai começando. Quando a Lematió chegar, ela vai chegar chegando. A gente está podendo falar um pouquinho, né, sobre esse campo do cuidado, né, dentro do nosso território, assim, né? Assim, Zani, trazer, assim, né, que o cuidado, ele engloba muitas instâncias, né, dentro do território, assim, né? Eu acho que tem esse campo do acolhimento, né? Que a nação do Muzungue é a nação do acolhimento, essa nação do cuidado, assim, né? Mas a gente aprender, assim, né, a cuidar desses corpos, assim, né? Dos nossos corpos, o território, ele traz muitas sabências nesse sentido, assim, né? Tanto no campo da saúde, né? Muito campo dessa promoção de saúde dentro desse cuidado, né? Então, vou passar um pouco para desenvolver um pouco e a gente vai se auxiliando enquanto a Lematió está chegando. Eu acho que agora que o Pá trouxe, seria muito importante eu falar o que significa a nação Muzungue. Há muito tempo, muito tempo atrás, antes de 1500, antes de muito tempo, quando no continente africano, quando uma aldeia precisava mandar uma mensagem para outra, eram mandados mensageiros. E esses mensageiros, eles corriam por muito tempo até entregar essa mensagem. E quando se avistava o mensageiro, o moço ali correndo, deve ser um mensageiro. Pronto, já começavam os preparativos para acolher esse mensageiro. E aí se fazia uma água, se ofertava uma água para o banho, se ofertava uma água para beber. E esse mensageiro, ele era acolhido nessa comunidade vizinha ou não tão vizinha, e depois se sentavam todos, tanto mais velhos quanto os mais novos, embaixo de uma grande andi, que é um baobá. E quando eles sentavam em conselho, todos eles eram importantes para escutar aquela mensagem, independente se aquela mensagem fosse de luto, se aquela mensagem fosse de alegria, se aquela mensagem fosse de afeto. Eles celebravam, eles faziam um gunzá, uma canjica, depende do estado onde a gente está, mas o nome se dá para uma mesma coisa. Isso se chamava Muzungue. E eles festejavam
para agradecer por aquilo que tivesse acontecido ou se preparar para uma futura batalha, para se preparar no momento, o momento que iria acontecer, o que fosse de vir que viesse. E isso foi um resgate que Mãe Preta fez com o território de Mãe Preta, que a nossa nação se chama Nação Muzungue, e ela surge, então, de uma confluência. Quando Mãe Preta vem, ela traz também. É uma nação muito antiga que a gente retomou. Então, eu gostaria de pedir de passar meu axé de fala para nossa Carameletá, tá aí? E aí, Ked Carameletá, para pedir o axé de fala. A gente já está no fluxo, né, Montiel? O pessoal já se apresentou, já falou sobre a sua vivência. Povoada, estão me ouvindo? Estamos! Axé! Axé! Ó, aqui, ó, quem me socorreu? Tudo certo. Axé! Viva de Muzungal! Oh. Tá bom. Vou lá assistir vocês. Tá bom. Gente, gratidão pela paciência. Essa é uma velha centenária tentando usar as mídias. Agoia Mojubá, aos nossos mais velhos, ao nosso Conselho Sagrado, ao Conselho de Asa e de Babas da Nação Muzungue, a nossa Mãe Preta e Abá Ancestral, ao nosso Pai, Senhor Seu Sete, a Yalaxé e a Xodã Abiayala, a nossa Omo Ayô, Tunjá e Aquiquerê, a Macuilê e Abacê, ao Babalaô e Babalaxé Melchior, ao Baogã, Babaquini, a Odeca Eodê, cacique do território de Mãe Preta, a todas as pessoas aqui presentes nesse encontro, para que o meu axé de fala, o meu axé de escuta seja de profunda serenidade, de compreensão, de esperançar, de alegria e de fé. Axé. Eu sou guardiã da Casa da Irmandade da Sétima Ordem, zeladora da comunidade quilombola Morada da Paz. Eu sou Carame Adetá, Muzungue com Paz, Aiá, Eked, Lemochó e Aô, da Nação Muzungue. Muito axé para todos. Agora vocês vão ter que me situar. Pronto, vou te situar, então. A gente já falou, cada um de nós já compartilhou a sua memória afetiva. Sim. E aí eu vou te passar o axé de fala para que você compartilhe a sua memória afetiva e depois eu vou contar a minha. E aí a gente vai desenvolvendo e vai falando também, fazendo essas confluências de memórias e de afetos com aquilo que é a Nação Muzungue. Tá certo. Muito axé. Então, a minha memória, tem muitas memórias, né? Afetivas e de cuidado, né? Eu lembro de um cachorro, de um cachorro muito lindo, né? Que era, assim, vocês podem não acreditar, mas eu tinha menos de 3 anos e eu lembro desse cachorro, né? E um cachorro caramelo, né? De um pátio, uma casa de madeira e um pátio de chão batido. Mas a memória de cuidado que eu lembro é da minha avó, né? E, de novo, de uma casa de madeira, no Laranjal, nasci em Pelotas, né? Então, no Laranjal, que é uma praia de Pelotas, onde eu passava todas as minhas férias, onde eu saía correndo, né? Para poder ir para lá e compartilhar desse espaço. Era uma casinha de madeira, né? Um terreno de chão batido. Essa casa não tinha água e nem luz, porque a minha avó não tinha condições financeiras para ter uma casa com água e luz na praia, né? E nas noites, né, nos finais de tarde, a minha avó me dava banho, né? Eu tinha muita alergia, mosquito, né? E a minha avó me dava banho, né? Aquecia a água no fogão a lenha e me dava banho dentro de uma bacia, que para mim era enorme, né? Mas como eu era criança, não sei, né? Dentro de uma bacia, me ensaboava toda,
né? E eu achava muito engraçado, porque eu ficava com a pele toda cheia de sabão, né? E depois disso, né, me enxaguava e depois passava um sabonete, que era um sabonete para alergia, né? E colocava o meu pijama, né? Depois disso, ela me deitava na cama com aqui o que a gente chama de um mosquiteiro, assim, né? E isso tudo à luz de um lampião, né, com querosene, porque era a luz que era possível, né? E essa é a imagem assim que eu guardo com maior carinho, assim, né? Desse cuidado, desse zelo, né? Dessa proteção que minha avó fazia para mim. Durante muito tempo ficávamos eu e ela, né? Na praia, sendo cuidando, na verdade, uma da outra, né? Brincando, né? E sendo feliz. Isso eu tinha menos de 10 anos, assim, por volta de 7, 8 anos de idade. Axé. E tu vai contar a tua história? Então, entre muitas, que eu compartilho muito do que Zazá disse, que eu já era afeto, eu acho que antes mesmo de nascer, e quando eu nasci eu já era afeto, eu já era rodeada de afeto. Como eu disse, e como a Motara também disse na minha apresentação, eu sou filha desse território de Mãe Preta, então eu sempre me senti muito cuidada, assim, mas eu acho que uma das memórias mais antigas minhas e que sempre me recorda assim a mente é uma memória que quando eu era mais nova, eu não sei mais ou menos o contexto, mas eu sei o que aconteceu. Que eu era mais nova e eu tinha um rito, que é nesse mesmo açude que a Opa compartilhou com vocês, que parece um espelho do céu, assim. Quando tá inverno, verão, quando a água tá parada, reflete, assim, o céu e as árvores ao entorno, assim. Então é muito bonito. E quando eu era pequena, eu tinha um rito, que esse rito era com flores. Eu sou filha de Oxum e de Xangô. E eram flores, o açude, e era um rito que eu entrava dentro da água do açude. E nesse momento estavam todas as minhas iás, todas as minhas iás, que dentro do território de Mãe Preta, a gente considera que todas as iás são mães de todos. Então para mim, elas são minhas mães, mas que não tem essa relação necessariamente de quem me pariu, mas quem me pariu também é uma Iá. E assim que eu mergulho dentro da água, eu abro o meu olho e assim tá uma sombra meio amarela, sabe? Eu não sei, talvez tenha um fundo muito mágico disso e quando eu emerjo da água, tá a minha lachecha da Biayala, e aí eu disse, nossa, tá tudo amarelo embaixo d'água. E aí ela me fala, é Oxum. Então, para mim, essa é uma memória muito simbólica, muito afetiva para mim, e que dentro disso diz muito sobre o que é o território de Mãe Preta. Então, quando... Calma aí, pô. Eu anotei as memórias de vocês, eu vou fazer essa correlação, assim. Eu sinto que quando a gente traz sobre a nação Muzunguê, as coisas, elas, tanto a nação Muzunguê quanto o território de Mãe Preta, não está separado, né? E aí, quando o Lulu traz sobre o braço da avó, eu sinto a ancestralidade e o orixá nesse sentido, que ele acolhe e que não tá uma coisa separada da outra. Então, é como se fosse um braço de vó. E que isso, para mim, é muito simbólico, muito significativo, assim. E eu acho que esses processos de afeto e que dentro da nossa Muzunguê a gente constrói esse laço com as pessoas que chegam e que não necessariamente nasceram no território, mas escolheram estar juntos ao território. E esse laço de afeto, de respeito, de amor,
E isso se envolve muito e as coisas elas se mesclam e se misturam e é muito bonito ver isso, né? De ver o Pá, de ver a Motara, de ver tanto Júlia aqui e que esse afeto ele perpassa várias áreas, né? E que é muito interessante ver que o afeto ele pode ser desde um preparo de um muzungue a um preparo a uma dormida junto com a irmã mais velha, a um dividir a rede, a um Vocês estão me escutando? Sim. E isso é muito bonito, isso é muito potente, assim, que a gente vê que o afeto, ele permeia tudo, né? E ele precisa permear tudo, porque o que é a vida sem o afeto? Nós somos seres afetivos, assim. E que quando a gente traz isso, a Júlia traz isso, né? Desse afeto com os animais que ela convivia, com a tartaruga, com os cachorros, que ela alimentava também, mas tinha também essa troca de afeto, de cuidado, que Júlia estava cuidando, mas eles também estavam cuidando dentro do território de Mãe Preta. Mãe Preta traz isso, que tudo que vive e vibra é sagrado, e, portanto, tudo merece cuidado. E eu acho que isso fala muito sobre o que é o cuidado, o que é o afeto, porque por mais que a gente, nós humanos encarnados, a gente tem uma forma de cuidar, os outros seres, eles também permeiam esse cuidado, eles mostram afeto de uma forma determinada que é deles, mas não deixa de ser afeto, assim. E que esses processos que Maru trouxe, né, da escola, da infância, e que isso é muito importante também para a formação enquanto pessoa, assim, e que quando a gente é criança, a gente já é seres de afeto, de cuidado, de amor, e que a gente expressa isso da maneira mais pura e mais eu não sei a palavra, mas é muito, muito bonito ver isso, né? Que a gente aprende o afeto, o amor, o respeito, mas que a gente também ensina muito. E que dentro do território de Mãe Preta, a gente aprende que desde que as crianças elas vêm ao mundo, elas ensinam muita coisa e que dentro disso tudo, um espírito que veio ao mundo há pouco tempo pode ser muito mais velho do que o Pá, ou do que um ancião muito mais velho. Então, espíritos muito velhos, muito antigos, muito sábios e corpos pequenos, assim, e que isso também permeia o campo da reencarnação, né? Que os espíritos, eles voltam para Orum, mas depois eles descem à Terra de novo até cumprir o seu propósito de vida. E eu acho que um dos propósitos de vida que eu sinto que é meu é um propósito de cuidado, de zelo. E isso fala muito sobre também o que eu faço sendo EQED, né? E o que é ser EQED. E EQED dentro da nação Muzungue é esse cuidado 24 horas, que eu digo 24 horas, mas eu sinto que dentro da nação Muzungue não existe 24 horas, existe 1 milhão de anos dentro de um dia. E que a gente faz esse cuidado, ele precisa ser para além de dentro do terreiro, para além somente do orixá, mas que o orixá ele também ensina muito sobre cuidado. Ele diz o que é o cuidado, né? E muitas vezes a gente aprende o que é ser cuidado com o orixá. E que ele traz o afeto na sua forma de ser, na sua energia mais crística e na sua força divina que vem e que se estabelece no corpo de um médium. Então, ele ensina também sobre o que é cuidado, o que é amor. E amor não significa, afeto não significa necessariamente só atos específicos, mas também esse processo de dizer a verdade. Ele enxerga mais do que a gente, então ele muitas vezes ele traz, minha filha, você precisa fazer banho tal e fazer uma trilha e gritar. Isso é cuidado. Isso é uma forma de afeto, isso é uma forma de proteção. E
uma fala que a Morô, que é a nossa Iaquequerê da Nação Muzungue, ela traz muito, e que é muito, muito potente, que quando ela era jovem, ela ia se consultar, e a Morô, ela nasceu na Restinga, eu acho que foi isso, nasceu na Restinga, e ela morava na casa com a mãe dela, enfim, mas que ela sempre ia se consultar numa casa de axé, e lá nessa casa de axé tinha um Ogum, e era o Ogum Beramar, e ela, toda vez ela ia lá e o Ogum Beramar falava coisas para ela, e teve uma vez que ela ia sair para uma festa, e o Ogum Beramar disse, você não vai sair por tantas luas. E aconteceu algo nessa festa. Então, também como o afeto e o cuidado, ele atravessa também esse campo do confiar. E que a gente confia, por isso que a gente também tem essa visão de afeto, essa visão de amor, de respeito, de reciprocidade. Eu acho que era isso. Vou passar meu axé de fala para ele, Mochó. Bora. Nós estamos falando aqui de uma história de amor, né? Esse tema talvez pudesse ter tido esse nome, assim, uma grande história de amor, né? Que é a história, o jeito de ser e de viver do território de Mãe Preta, dos territórios de Mãe Preta, né? Um outro nome do cuidado é amor, né? E entendo que não é à toa, né, que a história da Morada da Paz, né, a história da comunidade quilombola Morada da Paz, ela começa como um ato de amor. Quando nós, né, alguns de nós, em 1998, somos chamados para compor 5% da humanidade, né, vibrando na energia do amor. E o amor, nesse nosso mundo, né, o amor, a simplicidade foram banalizados, né, foram desqualificados, foram colocados em xeque, né, colocados num lugar de inferioridade, né, como se a vida ela não tivesse um espaço para isso. Quando nós fomos chamados em 98, nós atendemos esse chamado. Não foi dito para o grupo de pessoas que estavam nesse movimento, que foi um movimento espiritual, um encontro espiritual de 500 pessoas, não foi dito como fazer para que a gente pudesse chegar à manifestação do amor. A única coisa que foi dita é que a gente deveria voltar para casa, para os lugares, para os nossos territórios, e buscar uma forma de manifestar. Nós, naquele momento, não mais do que 10 pessoas, um pequeno grupo de pessoas, né, de origens e histórias diversas, nós nos reunimos e nós fizemos algo que era em comum a todos nós, né, o que nós sabíamos fazer, que era dialogar com os nossos ancestrais, dialogar com os nossos orixás. Fazer um chamado para que eles pudessem nos dizer como fazer. E eles atenderam o nosso chamado. Eles atenderam esse chamado e nos disseram que a gente precisava colocar a nossa energia, o nosso corpo, o nosso ará a serviço da vida e do protegimento da vida. E, sobretudo, que nós tínhamos que colocar as nossas vidas, os nossos saberes, as nossas experiências a serviço das crianças, dos mais jovens. Porque as crianças são semente, são possibilidade,
né, de existência e de vida. E foi isso que nós fizemos, né? Nós nos agrupamos, nos organizamos em torno de um espaço chamado Grupo Cosmos, né? E o Grupo Cosmos, ele estudava a mediunidade, a paranormalidade e recebia crianças do entorno da casa onde nós nos agrupamos, num bairro de Porto Alegre. A partir daí, a gente entendeu que a gente precisava fazer mais, muito mais, né? A gente precisava cuidar de outras pessoas e precisávamos cuidar de nós mesmos, né? E como que é esse cuidado? Que é um pouco do que a Nishta está trazendo, né? E que é o nosso tema, né? As práticas de cuidado da nação Muzungue e dos territórios de Mãe Preta. A primeira coisa era conhecer quem nós somos. Não era um processo psicanalítico, né? No divã, não era nada disso. É conhecer quem nós somos, o que desejamos, o que sonhamos, o que queremos ser e como que a gente se relaciona com as pessoas e com as coisas. E esse grupo inicial no Cosmos, né, ele possibilitou isso. Né? E ele possibilita por um eixo muito específico, que é o acolhimento e a presença de nossa Iabá ancestral Mãe Preta, que nos acolhe. Eu não pude ouvir os relatos de vocês, mas pelo que eu ouvi de Nishta, tem aí um abraço de vó, né? Que foi memória para alguém, né? Eu posso dizer para vocês que aquelas pessoas que lá estavam foram abraçadas por um ser de luz, né? Que já foi aqui nominado, que é nossa Iabá ancestral Mãe Preta, um espírito de luz, uma mestra ascensional, que se manifesta entre nós, presentemente presente, como ela costuma dizer, sobre a forma de uma mulher negra, ancestral e mais velha, né? E que nos abraça, e ela diz isso, ela conta essa história. Eu escolhi essa forma, tá? Eu escolhi essa forma porque os meus filhos, ao nos encontrar, né, ela sabia que os seus filhos precisavam desse cuidado e desse colo. Iriam precisar nas suas escolhas, no seu percurso, né, para aquilo que a gente estava se propondo, né, de que nós iríamos precisar ser cuidados, abraçados e amados profunda e genuinamente, eu diria. Né? Então, nossa Iabá ancestral, que se manifesta entre nós, ela faz esse movimento e ela vai guiando os nossos caminhos. Né? Vai nos ensinando, como disse a nossa Eked Nishta, Eked Khan, vai nos ensinando que tudo que vive, vibra, e que tudo que vibra pode ser manifestado. Vai nos ensinando que é preciso aprender a usar o axé de fala, que é saber quem eu sou, de onde eu vim, quais são as memórias que me constituem, quais são as histórias que me constituem, as histórias do meu povo, as histórias do lugar de onde eu vim, que é preciso saber honrar essa história, que é preciso guardar essa memória, porque essa memória, como diz a nossa Alaxé, é estratégia de resistência nesses tempos duros que nós estamos vivendo. Ela nos ensina que é preciso saber ouvir. Então, não basta pedir o axé de fala, é preciso pedir o axé de escuta. E que isso não é somente dentro do terreiro, é em qualquer lugar onde a gente estiver. Que o terreiro mais ensina sobre a vida, que o terreiro é o umbigo do mundo, de onde a gente encontra e onde a gente encontra as nossas sabenças, né? Então, nossa Iabá ancestral Mãe Preta e nossa Yalaxé e Axodã Abiayala vão nos conduzindo nesse percurso de amor,
né, dessa grande história de amor e de cuidado, para que a gente aprenda qual é o nosso propósito, que a gente reconheça, na verdade, qual é o nosso propósito enquanto ser, enquanto pessoa nesse universo, tá? E que junto com outras pessoas nós nos tornemos capazes, tá? E potentes o suficiente para realizar, para dar materialidade para o amor nesses tempos de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta violência, de tanta guerra, de tanta escuridão, no sentido da ausência de luz e de potência de vida nas pessoas. Tá? Então, ela nos ensina, nossa Mãe Preta, nossa Iabá ancestral, nos ensina que é preciso ser para poder ter o que oferecer. Seja para quem for. Porque quando nós somos verdadeiramente, a gente não precisa mais pedir que a iluminação se achegue até nós como se fosse um milagre. A luz, a força e a potência que nos habita, ela vem para fora e ela reverbera em torno de nós como uma pedra que a gente joga dentro da água, né? Ela reverbera, ela envolve, ela conduz, né? Ela promove o encantamento. Então, quando a gente se reencontra com nossa Iabá ancestral Mãe Preta, a gente se dá conta de que a divindade não está fora de nós, que a divindade habita aquele cachorrinho caramelo, habita a planta, habita a Yandi, habita o fundo das águas, o fundo mais fundo das águas, né? Que a divindade está dentro de nós e que não há mais a necessidade de recorrer ao processo religioso como se o processo religioso tivesse a força e o poder de interceder entre nós e essa divindade que a gente tanto acredita e sabe que existe. Deixou de haver, né, para nós, a ideia de um intermediário, ela desaparece no momento em que a gente se encontra nos braços de nossa Mãe Preta. A gente passa a viver o protegimento e o cuidado como uma realidade cotidiana, como uma experiência que se dá no cotidiano, no Namastê Odirê, no bom dia, no boa tarde, na carta que a gente escreve para os nossos filhos, porque a gente vai passar um tempo longe e deixa uma carta para que seja lida, no banho que a gente dá nos nossos filhos, nas histórias que a gente conta, no alimento que a gente prepara, na fogueira que a gente acende, para que os nossos orixás possam dançar e se encantar, na música que se ouve. O cuidado, ele atravessa, transversaliza todos os nossos movimentos. Ele passa a ser parte do nosso jeito de ser e de viver. E disso tudo nasce a comunidade quilombola Morada da Paz, desse reencontro com essa divindade que nos habita, com esse ser de luz que nos habita e que nos traz para essa existência, para essa corporeidade, a gente dá vida à comunidade quilombola Morada da Paz. Porque a gente acreditou em algum momento, nós mais velhos, Iás e Babas do território de Mãe Preta, nós acreditamos que um outro mundo é possível. A gente ainda acredita nisso. Esse foi o lema dos fóruns sociais, né, mundiais, né, de que Porto Alegre foi sede de muitos, né? Nós acreditamos radicalmente que um outro mundo é possível. Só que a gente, antes do fórum, entendeu que um outro mundo é possível se a gente viver cotidianamente um movimento de paz, de respeito e de cuidamento de todas as vidas, o tempo todo. Senão ele não é possível. Porque esse mundo, ele não vai descer do céu. Ele
não vai ser de um Deus homem, branco, barbudo, que vai prover o amor, o alimento, a justiça social, a justiça ambiental, né? A queda de todos os preconceitos e todas as violências, porque a gente acende uma vela e olha para o céu e pede por favor, né? Para que algo aconteça. Não existe milagre, né? O que existe é a magia da vida, né? E nós somos a vida. A gente, seres humanos encarnados, somos a potência de vida. Nós não somos os únicos, mas nós somos seres dotados de capacidades que podem manter a vida em todos os reinos ou acabar com ela com o apertar de um botão de uma bomba nuclear. A mesma potência que a gente carrega para escrever um livro, para contar histórias, para amar, para gestar, para parir, a gente carrega para destruir um mundo. Um animal, uma Yandi, um ser do vento, a sílfides, não tem essa capacidade. Só o humano tem essa capacidade. Então, quando a gente se encontra nos braços de nossa Mãe Preta e de todos os orixás, todos os encantados, todas as divindades que se achegam até nós, porque nós nos comprometemos em vibrar nessa faixa de luz de 5% de amor, eles nos ensinam que nós precisamos assumir um compromisso com a vida. E nos colocam, sim, contra a parede, no melhor sentido da palavra, de nos perguntar o que essa humanidade está fazendo, até onde a gente quer ir. Né? O que a gente quer para o mundo, de verdade? O que a gente quer para o mundo? O que a gente é capaz de construir com as nossas mãos e por onde a gente andar? O que a gente é capaz de semear? Foi essa a provocação que nossa Mãe Preta e todos os mestres que acompanham fizeram para nós. Né? E aquilo que nós construímos é uma morada curandeira, foi e é uma morada curandeira. Um território sagrado que é capaz de acolher, que é capaz de amar, que é capaz de cuidar a todos. E quem fez isso foram majoritariamente mulheres negras. Nós não somos a Morada da Paz, os territórios de Mãe Preta, a Nação Muzungue, ela não é composta só por mulheres e nem somente pessoas negras, mas nós somos majoritariamente mulheres e negras. E foram essas mulheres, porque os homens foram embora, com exceção do Baba, Baba Kini, né? Os homens foram embora, não aguentaram o tranco da revolução, de um outro mundo possível. Os primeiros homens foram embora. Tá? E quando nós nos olhamos dentro do território da Morada da Paz, da Yanguiabá, nós éramos majoritariamente mulheres negras com seus filhos sendo carregados no colo, porque eles foram sem nenhum pudor, com seus filhos muito pequenos. Né? O primeiro que foi deixou para trás um filho de 2 anos e meio. Né? E não pensou 2 vezes em sair pelo portão e dizer que queria outras coisas para a sua vida, que não era compartilhar, que não era viver em comunidade. Então, a história que vocês estão ouvindo de cuidado da Nação Muzungue, ela foi inscrita e ela está sendo inscrita no Aie, nesse mundo, nesse tempo e nessa era, por um conjunto majoritário de mulheres negras, que desde que essa existência pode ser inscrita e contada, de que essa história da humanidade pôde ser contada, tá?
exercem um cuidado universal, incondicional, interconectado a todas as formas de vida. Nós somos mulheres forjadas no cuidado. E essa foi uma escolha. Viver em comunidade, aprender a lidar com os processos de partilha, os processos de gestão, de autogestão, de ecogestão, pensar novos modelos, né, que a gente não chama de economia, né, de socialização do recurso, foi forjado, foi retomado por essas mulheres negras. Então, o cuidado no território Compás, nas choupanas de Mãe Preta, que hoje existem espalhadas da Figueira Negra a Samalmeira, é um cuidado preto, é um cuidado feminino, é um cuidado circular, é um cuidado minhocado, como diz nossa Mãe Preta, né? É um cuidado que pensa o tempo gestacional, que não seguia pelo tempo de Cronos, que seguia pelo tempo do fogo, que seguia pelo tempo do sol, que seguia pelo tempo das estrelas, que seguia pelo tempo das luas, como fala a nossa Mãe Preta. Esse é o cuidado. Então a gente teve que reaprender a viver. A gente teve que se desformar. A gente teve que deixar para trás todas as marcas que o colonizador colocou sobre o nosso ará e sobre a nossa história. A gente teve que recontar a nossa história, porque a história que foi contada não era a nossa. Nós tivemos que usar todos os caminhos e continuamos usando todos os caminhos, inclusive o de aprender sobre essas histórias do colonizador, para que a gente pudesse, de modo espiritual e ancestral, retomar a nossa própria história e encontrar e reencontrar o nosso jeito de ser e de viver. Então, essa é a nossa história de cuidado. A gente reaprendeu a se banhar, a gente reaprendeu a comer, a gente reaprendeu a falar, a gente reaprendeu a compartilhar sentimentos, tá? E, em alguns casos, a gente aprendeu a compartilhar sentimentos, pensamentos e sonhos, a construir comunalmente, com unidade. Tá? Essa vem sendo a nossa trajetória de cuidado. Então, como eu disse, eu não ouvi os relatos, mas eu sinto que os relatos que vocês trouxeram no início, eles não têm nenhuma dissonância. Né? Essa experiência de cuidado que está na memória afetiva de vocês, ele não é diferente das escolhas que nós fizemos. Talvez a única diferença entre quem vive hoje no território Compás e vocês que estão nos ouvindo é que nós escolhemos isso como um ato político, como um jeito de ser e viver. Nós decretamos, né, Amotara, que este é o nosso jeito de ser e de viver. É amando, é cuidando de todos os territórios. Xé. Eu tenho mais história para contar, mas quero ouvir vocês. Não sei nem se dá tempo, né? A pessoa chega atrasada e depois, né? Mas passo aí meu axé de fala para Amotara, para Opá, para... Sem fôlego, né? O coração está explodindo. Assim. Como não honrar, né? E reverenciar essa história que está sendo compartilhada conosco e do qual a gente tem a honra de conviver e viver tão perto.
e que fica decretado, sim, que o cuidado é preto, é circular, é das mulheres, e é um jeito de ser e de viver, é um ato político, né, de amor radical à vida. E isso é o território de Mãe Preta, da Figueira Negra, Suma Almeida. E eu sou testemunha disso. Minha vida, meu ser, é todo ele permeado desse amor, desse cuidado, né? Me recolocando sempre em pé diante da vida. Então, esse é o momento, né, da gente também escutar um pouco vocês, né, provocações, o que estão sentindo, pode ser um canto, pode ser uma poesia, pode ser uma pergunta, pode ser uma contribuição, né, da gente confluir, né, nessa gira de cuidado, de amor que está posta aqui para a gente. Gratidão, Motió, gratidão, Nístita. Estou muito emocionada e feliz nessa sexta-feira, depois de um dia bem cansativo. Isso vai nutrindo, assim, vai refazendo cada célula do ser. Eu agradeço a mim mesmo por ter escolhido estar aqui. Né? Então, a Axé está na roda. Vocês podem, à vontade, assim, para compartilhar. E aí eu vou silenciar aqui, se não falar, a gente passa o axé. Se não falar, eu volto a falar. Não estamos ouvindo. Está te escutando, Zazá. A gente quer te ouvir, tá? Um jeitinho aí. Não estou te assuntando, Mafia. Tá, ela vai entrar e sair. Até lá a gente pode passar o axé para outra pessoa. O Maru, eu estou vendo que é ele, que ele está se bulinando ali. Está se mexendo. É tu, Maru? Eu estou escutando. Não, tava vocês escutando, assim, ficou reverberando muita coisa, né? E eu tava aqui com uns papéis aqui, eu lembrei de uma poesia que eu tinha escrito há algum tempo, né? E eu acho que pode ser interessante para esse momento e faz um sentido para aquilo que vocês estão trazendo, assim. Então, queria pedir licença, se eu posso ler, é bem curtinho, assim, né? E é um poema que faz referência à Nanã, assim, né? Que é a mãe de todas as mães, assim, né? Então, acho que essa imagem da memória da avó tem muito a ver, assim, também com essa orixá, assim, né? Com essa poesia. Ele leva o nome de Salubá, assim, né? Então, peço licença para compartilhar aqui com vocês, assim. Começa assim, então. Deitada sobre as raízes de Iroco, árvore orixá, orixá árvore, você descansa com seus ancestrais. E as folhas orvalhadas cantam, na tua voz, o chamado de Nanã, a sua origem. No presente, ainda semente dormente, se aquecem, nos fios braseiros do tempo, as sabenças da avó, que lhe acordam, para novamente sempre sonhar com o barro dessa terra, com as miçangas de Oxalá. E aí, não sei, assim, acho que tem um sentido, assim, que ele está comentando, né? E isso das raízes de Iroco, eu vi vários itãs, assim, que contam essa história de orixás que descansam ali, assim, né? Então, acho que é algo que se costura um pouco com as memórias, assim, né? Mas é isso, gratidão pelo momento aqui. Axé, mano, profunda gratidão. Zazá, tu quer tentar de novo, mano? Agora acho que vai dar certo. Tá, então, eu quero pedir licença, né, de novo, para usar meu axé de fala. Eu geralmente me atrapalho um pouco, assim, na hora de falar, porque
a admiração que eu tenho, assim, pelo que é a comunidade Morada da Paz, e por ser algo que geralmente foge de tudo que eu consigo explicar e falar, assim, né? Mas é algo tão grande, uma admiração tão grande que às vezes na hora que eu vou me expressar, eu acabo falando muito rápido, muita coisa, me enganando, assim. Mas eu queria compartilhar, assim, que naquele primeiro encontro que teve, né, 2 sexta-feiras atrás, cara, foi um momento tão intenso, assim, porque eu sempre sei que quando tem a Morada da Paz envolvida, vem coisa boa, né? Mas eu nunca sei o que vai vir. E aí, quando eu entrei naquele encontro, assim, foi um momento tão forte de escuta interior, né? E nem era o tema que está sendo hoje, era outro tema que estava sendo falado, assim. Mas quando eu entrei ali, comecei a escutar os saberes, comecei a ver as pessoas, nossa, eu entrei num estado, assim, de presença tão diferente, assim, né? Porque, no caso, eu estou morando num território urbano, né? Então, quando a gente está vivenciando isso, a gente é atravessado por 1000 coisas. Por mais que a gente tente praticar esse autocuidado e relaxar, e, enfim, a gente se acelera muito para dar conta, né? Para estar no mundo, assim. E aí, nossa, eu não sei explicar como, como essa dimensão desse lugar de acalmar o coração, sabe? E se escutar, como essa dimensão é algo que ultrapassa tudo, assim, né? É uma magia incrível que vocês emanam, assim, e, e é isso. E eu não tenho outro sentimento perante isso que não de respeito, né? E admiração, assim, por essa força, né? Eu me lembro que quando eu tive viajando, que eu fui conhecer o norte também, e aí fui apresentada para Samaúma, né? E na cultura indígena, a Samaúma, ela é a morada de muitos espíritos, né? É uma casa onde os espíritos dormem, né? E como eu sinto isso, né? Vindo da, não sei dizer exatamente do que, né? Mas que sai de Mãe Preta, né? Essa energia assim de ser um lugar onde você pode dormir, onde você pode relaxar, onde você pode se desarmar, né? Uma casa no mundo, assim. E isso, essa força de manter isso vivo, de expressar isso cotidianamente, é algo que não tem preço, não tem nada assim que explique, assim. É uma coisa incrível e que eu gostaria que cada vez mais as pessoas pudessem se despertar para a importância disso, né? E escolher cultivar esse amor também. E é isso, né? Eu sigo acreditando muito nessa verdade, assim, nesse carinho. E, e é isso que eu queria compartilhar. Axé. Eu quero seguir, né? Porque eu não quero abusar de vocês, tá? Mas se depois alguém quiser falar. Mi, quer falar alguma coisa? Não, eu acho que se alguém quiser falar mais algo, mas eu compartilho muito dessa sensação, assim, que Zazá trouxe, que o campo urbano, ele demanda muito, assim. Eu acho que a espiritualidade e o viver em conjunto e esse campo do cuidado, ele não não está dividido de um campo muito político, econômico que a gente vive, assim. Eu sinto que essa demanda do capital dentro
grandes cidades urbanas, ela gera essa pressão, assim, muito maior, mas que a gente sente muito mais na pele, assim, por ter que suprir a demanda de trabalho, suprir os nossos compromissos, e quando a gente está mais perto e em confluência com esses espaços de mata nativa, de floresta, eu sinto que ele nos acolhe e nos convida a que a gente desacelere, assim. Então eu compartilho dessa sensação e gratidão, muita gratidão por esse momento, por estar compartilhando essas vivências com vocês, assim. E eu me sinto muito honrada de estar nesse espaço e poder escutar, porque a escuta, ela é um espaço muito importante também. Não só a fala, mas como também a escuta. E como isso enriquece esse espaço, assim. Eu achei muito lindo mesmo o poema de Maru. Eu acho que eu vou te colocar em contato com um amigo meu, que ele escreveu um poema de Exu muito bonito também, que ele é aqui da Bahia, mas que eu acho que entra muito em confluência, assim, eu acho que todos os artistas do Brasil deveriam se conhecer. Alguém mais quer falar, meu povo? Então vou eu. Vou entrar aqui para não abusar de vocês. Tá, ó. Eu queria dizer, assim, não é uma resposta, sabe, Zazá, mas uma reflexão, assim, que a gente já fez, né? Sabe que muitas pessoas, quando chegam a primeira vez no território, né, especialmente quando a gente estava no início do processo aqui, elas traziam essa reflexão, assim, essa observação, né, de que ao estar, né, em contato, né, afastado, melhor dizendo assim, afastado da zona urbana, era mais possível, né, não queria dizer mais fácil, mais possível estabelecer essa conexão, né, de buscar um centramento, né, de buscar o Ocan, de buscar uma serenidade. Hoje, já naquela época, né, nesse início, mas hoje, mais do que nunca, a gente sabe, tá, que isso, na verdade, foi uma construção, assim, né, uma construção social. A ideia de que a gente precisa de coisas externas, né, de elementos externos para criar uma condição interna, tá? Eles são importantes, tá? É inegável, se a gente estiver, né, num ambiente sereno, e foi isso, né, que a gente buscou criar no início, né, desse encontro, uma condição, né? Vamos acender um incenso, vamos colocar um cheiro, vamos fazer um movimento assim. O ambiente externo, ele exerce uma influência sobre nós, porque nós temos um corpo, né, uma corporeidade que, embora a gente não reconheça muitas vezes, ela é aberta, né? Ela é cheia de plexos, de chakras, de meridianos, de pontos de contato com esse universo. Nós estamos sentindo, né? O nosso corpo sente os ambientes. O que acontece é que, quando a gente sente os ambientes, nos ensinaram que esse sentir, ele tem outros nomes, tá? Às vezes eles dão nomes bem ruins para isso. E aí eu queria contar uma pequena história, né? Dentro dessa minha trajetória de EQED, né? Uma outra memória que eu tenho é também uma memória de infância, né? E eu tenho, essa pessoa está viva ainda, né? Minha tia Lourdes, né? Ela era uma vizinha, né, do prédio onde eu morava, né? Quando cheguei em Porto Alegre, né? Isso, então, cheguei em Porto Alegre em 1973, né? E tia Lourdes, né? Uma pessoa pela qual eu tenho um afeto assim muito profundo. Quando ela nos chamava para as festas, né, na casa dela, né, as pessoas sentavam, enfim, né, como toda festa, tinha comida, tinha bebida, enfim, né, conversavam. E eu lembro de uma cena, né, e eu acredito que tenha sido mais de uma vez, né, em que a tia Lourdes vai mudando as feições do rosto, tá? E vai falando coisas, né,
que não é propriamente falar sobre o jogo de futebol e, né, a roupa, se está chovendo ou se está frio. Ela começa a falar coisas para as pessoas, né? E eu lembro do desconforto que isso gerava nas pessoas que estavam, não todas, mas algumas pessoas que estavam naquele ambiente, né? E certa vez eu ouvi minha mãe dizer assim: ela tem que aprender a se controlar, né? Aqui não é o lugar disso, esse não é o momento, né? E aí eu, muito curiosa, e vejo, eu era criança, né? Muito curiosa, assim, muito atenta aos movimentos, né? Fico tentando entender o que era que estava acontecendo ali. Logo eu vou entender que essa tia Lourdes era uma médium, era alguém, né? É alguém, porque está viva, né? Sensível, extremamente sensível e capaz de manifestar, tá, a presença, né, de seres não humanos, né, ou não vivos, né, não presentes no ará ali, né, de dar corporeidade, de incorporar, né, e trazer falas, orientações para aquelas pessoas que estavam ali, né. Mas isso, né, na voz de minha mãe, né, da minha progenitora, era tido como algo inadequado, né, como uma disfunção. Essa pessoa não deveria estar sentindo e tampouco manifestando aquilo que sente. Então, quando eu conto essa história, né, eu conto porque entendo que muito do que me traz até este caminho, né, e o modo como eu olho, eu sinto e eu percebo esse lugar que eu ocupo, né, de ser a Iá Eked do território de Mãe Preta, é um lugar de olhar para as pessoas sensíveis que se encontram nesse mundo, nesse Aie, perdidas e confusas, tá? Muitas vezes diagnosticadas, né, capturadas por essa medicina que está aí, capturadas por outros conceitos colonizadores da mente e dos corpos, tá? E que não conseguem se expressar, que não encontram lugar para se expressar, né? Para se manifestar como são, né? Como veem o mundo. Então, o que é isso, né? O que é tudo isso? O que eu estou querendo trazer aqui nesse momento? É tudo muito simples. A Morada da Paz é grande, sim. Né? Ela foi capaz de fazer ressurgir uma nação que ficou guardada em algum lugar, né, desse universo cósmico. Né? Uma nação que é manifestante do amor incondicional a todas as vidas. Isso é grande? É muito grande. Tá? Mas isso, Zazá, só acontece porque na hora que a gente acorda, na hora que a gente vai comer, a gente faz uma escolha política. É um ato contínuo. É um ato que começa muito pequenininho e que quando a gente vê tem mais um e mais um e mais um. Quando a gente conta a nossa história, não é para que outras moradas da paz, outras comunidades surjam como nós, para que todo mundo saia da zona urbana e vá morar na zona rural. Tá? Não é para que isso se reproduza simplesmente. Quando a gente conta a nossa história, a gente conta para que cada pessoa que ouve a nossa história saiba, tenha consciência de que é possível fazer diferente a qualquer momento. E que se hoje eu não conseguir, amanhã eu posso. Amanhã eu posso tentar de novo. Entende? Então, assim, sem culpa, é sem medo, sabe? É ao contrário, é com coragem, né? É se desafiando cotidianamente a fazer diferente. Não é nem fazer melhor, porque a gente não está comparando nada a nenhuma outra coisa.
Não é isso que a gente, não é assim que a gente pensa. Se eu quero fazer diferente do que eu fiz hoje, eu tenho essa possibilidade. Eu só preciso acreditar que eu posso exercer esse processo de autodeterminação, né? De escolha de fazer um movimento diferente. Eu posso abraçar alguém que me ofendeu, alguém que me machucou. É uma escolha. As convenções dizem que eu tenho que atravessar a rua e não olhar mais para aquela pessoa. Mas eu posso fazer a escolha de olhar para essa pessoa e dizer para ela tudo que eu senti, tudo que eu pensei, sem machucar, sem ser violenta. E que eu posso sim dar um abraço. E que eu posso sim voltar e posso reconstruir nessa amizade que um dia houve, nesse amor que um dia aconteceu, nessas relações que são desfeitas pelo cotidiano. Então, não existiria a Morada da Paz e a Nação Muzungue se esse exercício não fosse a cada instante. E se nós não estivéssemos juntos, não escolhêssemos estar juntos. Agora, a comunidade da Zazá, a comunidade do Luiz, a comunidade do Zumi, a comunidade do Maru, a comunidade da Júlia, pode ser a comunidade próxima, porque a comunidade é viver com unidade, é pelo mesmo propósito. E com um coração puro e valoroso. Então, é possível, a gente precisa acreditar que é possível começar o dia fazendo diferente. É possível, só que a gente precisa retomar a consciência. E essa é uma das ferramentas que a gente tem. Tá? A gente planeja o nosso dia, a gente planeja a nossa semana. A gente planeja coletivamente aquilo que a gente quer realizar naquele dia. A gente avisa, hoje eu tenho IPADE, amanhã eu tenho que ir visitar alguém, amanhã a gente precisa fazer compras. A gente combina. Né? E isso é possível em qualquer lugar. Quando nós somos chamados, em 1998, a vibrar em 5%, né, a compor um eixo de luz, queria vibrar, que precisava chegar a 5% da humanidade vibrando no amor, ninguém saiu dali com receita. Não foi dito como a gente deveria fazer. A gente só precisava se comprometer com isso. Então, pode ser arrumando o cabelo, pode ser pintando, pode ser cantando, pode ser dançando, pode ser fazendo poesia, pode ser construindo casa, pode ser varrendo rua. Não importa. O que importa é que a gente mantenha esse propósito vivo dentro de nós. Né? E amor, é difícil pensar o que é amor, é cuidar. Lembra? Cuidado também é amor. Amor também é cuidado. É cuidar do cachorrinho, é cuidar da planta, é cuidar da água, é cuidar do... Né? É cuidado, é protegimento. Né? É isso que a gente está falando. Né? Então, esse caminho, né, que me constitui enquanto uma Iá Eked nesse território, é um caminho que, de um lado, olha para pessoas profundamente sensíveis, tá? Que vai encontrando, né, eu vou encontrando na minha trajetória pessoas sensíveis, tá? Perdidas no mundo, rotuladas, né, pelas relações nesse mundo, né? E isso vai evocando de dentro de mim um desejo e uma necessidade de cuidar dessas pessoas. Eu não sabia como que isso ia se dar. Mas alguma coisa, uma memória dentro de mim, me dizia que eu ia saber como fazer isso. Né? E ao me aproximar dessas pessoas, e algumas dessas pessoas estão dentro do território, né? Hoje compõem o território da comunidade quilombola Morada da Paz, né? A minha presença, a minha voz, a presença de Mãe Preta, a presença dos nossos orixás, das nossas divindades, de Dr. Cello, dos nossos médicos, dos nossos ancestrais, me auxiliava a cuidar dessas pessoas, né? Para que essas pessoas
seja porque estavam com dor de cabeça, seja porque perderam a consciência e deram voz a outras vozes silenciadas nessa história, seja porque tiveram aparentemente um ataque epilético, seja pelo que for, tá? Elas tinham, né, através da minha presença em alguns momentos, a possibilidade dessa manifestação em conjunto com esses espíritos, né? Então, isso vai me guiando desde a infância, né? Saber que existiam no mundo muitas tias Lourdes, né? Muitas pessoas como ela. E eu vou encontrando essas pessoas, né? Eu vou olhando para essas pessoas e vou entendendo que essas pessoas precisam ser cuidadas, porque elas não são raras, mas elas são muito maltratadas. Todas as pessoas têm uma tia Lourdes em potencial, mas em algum momento das suas histórias, das suas caminhadas na sua infância, foram abordadas de uma forma dura que dizia: não fala isso, não existe nada, né? Aquelas falas que cerceiam a percepção e a sensibilidade, né? Aí a criança vai lá e diz: mas eu estou vendo a luz amarela, né? Eu estou vendo o raio amarelo. Se a Nishta não tivesse nascido dentro do território, talvez ela tivesse escutado isso. Para com isso, menina. Isso não existe. Isso é bobagem, né? Ela ela poderia ter tido os seus sensores e a sua sensibilidade inibida, e ela não seria o que ela é hoje, né? Então, muitas tias Lourdes cruzaram o meu caminho, né? E o desejo, né? Esse é um eixo, né? O eixo do cuidado com o ser, com essa pessoa sensível, né? Com essa pessoa, com essa potência de sensibilidade que habita em toda essa humanidade. E o outro eixo que não é indissociável, né? Que está totalmente entrelaçado, é o eixo de entender por que é mesmo que a gente tem que acender uma vela, por que é mesmo que a gente tem que rezar, por que é mesmo que a gente tem que tomar um banho de cheiro, né? Eu queria entender isso, né? Não para concordar ou discordar, mas para entender esse fenômeno, né? Entender dessa potência, né, que estava posta ali, né? E ser alguém nesse mundo que pudesse exercer esse cuidado com consciência, né? Então, esse caminho, esse trajeto, né, de olhar para as sensibilidades, né, de poder perceber que a magia está em todas as coisas, tá? Em todas as vidas, em todos os momentos da nossa existência, vai me forjando. E aí, Mãe Preta me encontra, Mãe Preta me resgata, né? Eu que podia estar dançando, que podia estar, né? Podia estar lá no samba, festeando, a primeira bailarina preta de Pelotas. Podia estar lá, né? Solta no mundo, né? Mãe Preta, né? Me resgata e diz: vem, minha filha, está na hora de trabalhar, né? Está na hora de servir a outras vidas e a outros mundos, né? Então, esse caminho, né? Essa história, assim, contada muito rapidamente, assim, né? Ela forja esse cuidado, né? E dá vida, né? Dá sentido, né? A esse caminho. E aí, a Morada da Paz, a Nação Muzungue, ela possibilita o encontro com as divindades, com os orixás, com todas as formas de vida, né? Com as tribos, com os povos indígenas, com os povos quilombolas, com os encantados, com o povo do fundo, com o povo do vento, com o povo da fumaça, com o povo, né? Com todos os povos que não tiveram voz, com todos os povos que foram, né,
foram silenciados, né, pelas violências e pelas mortes, né, por toda a dor desse mundo, né? Então, acho que é isso, assim. Acho que essa contação de história. Axé. Alguém quer falar alguma coisa? Zumi, que está com a câmera ligada, quer dar um oi pro pessoal, falar um pouco do que sentiu das falas aqui. Oi, gente. Eu vou agradecer primeiramente por essas falas incríveis. Apesar de elas serem abertas para todos, elas chegam aqui com muita identificação, com muita importância. Eu acho que a magia acontece aí. E licença, né, para chegar. Eu não falei antes, me desculpem pelo atraso. Eu confundi um horário que eu estou trabalhando em outro fuso horário aqui. E aí me confundi no horário que eu devia entrar. E só mais agradecer, pedir licença para participar desse encontro. Foi muito importante e reverberou coisas bem significativas por aqui. Eu não pude compartilhar minha memória, mas com certeza seria também uma memória com a minha avó. E foi muito bom escutar um pouco das de vocês por aí. Axé. Luiz, quer falar um pouquinho, refletir como foi esse encontro para ti, alguma questão que tu queira trazer? Oiê. É muita informação ainda para mim, é muita coisa, assim. Eu conheci a Compás no encontro de arte aqui que teve na minha cidade. Eu sou de Montenegro, então pertinho aqui das redondezas. E eu não conhecia, conheci também um pouco, na verdade, numa audiência que eu assisti por causa de uma situação política aqui eles querem instalar um lixão aqui na cidade. Isso volta e meia aparece de novo. Tinha conhecido levemente com algumas falas há uns anos atrás. E aí, recentemente, teve esse encontro, entrei em contato de novo com algumas pessoas no encontro de artes aqui da cidade. E aí, desde então, eu tenho acompanhado o canal do YouTube. Eu assisti os Okan e Lu de 2024, 2023. Então, eu tô numa aproximação, assim, ainda, e que tem sido muito, muito incrível, assim, para mim. As falas que já teve aqui também, mas no YouTube, algumas outras falas sobre o território, assim. E aí queria ter vindo nos outros encontros, acabei não conseguindo, porque tinha outros compromissos. Mas foi bem bom estar presente hoje, assim, e poder estar junto de forma síncrona, assim, ouvindo vocês e conhecendo de forma mais pessoal, mesmo que distante fisicamente, assim. E me fez querer continuar, assim. Eu acho que se era cuidado o assunto, eu me senti cuidado, assim, na maneira como as coisas foram colocadas, e como foi acolhido, assim. Eu coloquei essa experiência particular com a minha avó, e aí se juntou, confluiu com outras experiências particulares, né? Eu não pensei que aconteceria essa identificação, mas muito bom sentir isso também, essas conexões que surgem. Acho que é isso, assim. Espero poder participar mais, conhecer mais, entender mais e trazer isso comigo. Eu estava evitando falar porque eu queria escutar mais essa história. Mas teve o que a Emanuel trouxe, né, sobre ser uma escolha, a vibração do amor. Uma vez eu bati um papo assim com uma pessoa e ela me perguntou, nossa, por que
por que você faz isso, né? Tipo, a pessoa sabe que você tá fazendo mal pra ti, tu tá ali, não escolhendo fazer o mal pra ela, tipo, por que ser tão boa, né? E eu falei pra essa pessoa, não é automático, né? Por vezes não é automático. Por mais que a gente tenha nossa personalidade, vibrar o amor, fazer o bem é uma escolha. Por vezes não é escolher fácil. Não deve ser fácil você abraçar quem te ofendeu. Não é fácil, na verdade. Não é fácil perdoar, né? Mas eu acredito que, para mim, desde criança, tudo tinha que fazer sentido. Então, essa questão do questionar era sempre muito forte. Então, para mim, tinha que fazer sentido as coisas. E vibrar o ódio não faz sentido. Na minha cabeça, ela não encaixa as coisas, não se encaixam. Então, o perdoar, a escolha do amor, a escolha de fazer o bem, ela é desafiante, muito desafiante. E eu acredito que é isso, não é uma questão de comparar. Pô, fiz mais o bem ontem do que hoje. Hoje é outro dia, né? Hoje a gente está de outra forma, hoje são outras situações. Mas a escolha é tentar, né? É se esforçar, eu acredito. Eu acho que isso diz muito sobre o caminho que a gente escolhe. E hoje, né, depois que eu conheci a morada, hoje eu tenho uma outra visão. Eu chamo já essa visão para mim, mas eu tinha muito essa visão dessa vida, né? Muito uma coisa carnal. Mas hoje, depois de conhecer a morada, eu tenho uma visão muito além, sabe? A minha visão é, tipo, minha caminhada espiritual para além dessa vida, né? Então, o que eu posso evoluir para além dessa vida e o que eu posso fazer para quem ainda está depois de mim e quando eu voltar, e se eu voltar, né? E é algo muito maior. No longo prazo, ela vai para além da minha morte física, né? Então, o pensamento é mais além, o objetivo é outro já. E acho que isso me ajuda em vários aspectos. Mas adoraria escutar mais histórias. Eu sou historiadora, né? Então, é isso. Acho. Axé, Júlia. Gratidão, assim, pelos relatos, né, povo, assim, agora refletindo um pouco, assim, também de trazendo, assim, o que eu sinto, quando ela é atrás, né, em relação ao cuidado, né, em relação ao amor também, escutando você, escutando Júlia agora trazendo, assim, me vem muito esse campo do amor, muito voltado para o sagrado, assim, né? Quando a Mantia traz assim, é o amor pela vida, né? É o cuidado com os animais, é o cuidado com todas as plantas, com todos os seres vivos, assim, né? Como que esse cuidado do sagrado fosse a essência desse amor, assim. Não sei se ela tira assim isso, mas me vem muito isso, assim, né? E essa vivência do território, né? Eu acho que o território é um caminho, mas outros caminhos que levam à espiritualidade, tu acessa essa essência, sabe? E isso te preenche, eu sinto que isso te fortalece, assim, né? E quando eu começo, né, dentro dessa busca espiritual, eu sinto que tu acessar esse amor na sua plenitude, esse amor, né, pela vida, esse amor de se preencher por tudo, assim, sabe? Se sentir preenchido exatamente por tudo, por estar vivo, por ver o sol nascer, por ver o pôr do sol, pelas pequenas, grandes coisas da vida, assim, sabe? Isso é um campo muito profundo e muito potente de cura, assim, sabe? Eu vou trazer, assim, porque isso, quando a gente acessa esse sagrado do amor, também consegue se libertar de muitas outras formas de amor. Porque eu sinto que também, enquanto humanidade, assim, a gente não... Pessoas que não aprenderam exatamente a amar, sabe? Eu acho que amar é um ato revolucionário, é um ato também de aprendizado. Porque muitas vivências nossas, a gente não recebeu esse amor na sua plenitude, assim, né? Porque até o próprio amor que a gente recebe, que é os primeiros contatos de amor e afeto, que às vezes são pelos nossos progenitores, sim, tem um amor, mas também carregam outras coisas, né? Porque é isso, são seres humanos, assim, né? E faz parte isso. Mas quando tu acessa esse amor da espiritualidade, é um outro campo. Eu acho que isso também é muito revolucionário, assim, sabe? Falo também por experiência, assim, né? E eu sinto que a gente pode se libertar desses traumas, de tudo que a gente carrega, sabe? E sinto muito forte isso, assim, né? Dessa libertação, assim, de confiar. Mas tu tem que confiar, primeiramente, né? Esse cuidado contigo,
mas ter essa fé profunda, assim, a fé ela é muito revolucionária, assim, e a fé ela é capaz de transformar, de transmutar, de conduzir, né, cada um no seu caminho, né, a gente está trazendo aqui da nação Muzungue, mas tem muitos caminhos em relação à espiritualidade, né, e que todos esses caminhos, se tem amor, se tem respeito ao sagrado, né, a gente também respeita, a gente também acolhe, né, porque isso que a gente acredita, assim, né? Então, nesse campo de fé, toda fé ela é respeitada, independente de que fé tu tem, né? Eu tenho fé, a gente tem fé na Mãe Preta, a gente acredita que a nossa deusa é uma Mãe Preta, mas não, eu tenho fé em Cristo, eu tenho fé enfim, tenho fé na minha planta que eu guardo ela todo dia, eu tenho fé no sol, eu tenho fé no avô sol, eu tenho fé, né, aonde for que seja essa fé. Mas se essa fé for verdadeira, ela é respeitada, né? Então eu sinto que isso também é importante, assim, né, de estar trazendo, assim. Vou passar para a Lemochó. Olha o perigo, vamos até meia-noite. Não, é isso, assim, eu não vou me estender mais, né? Dizer que é isso, né? Esse é o ensinamento de nossa Mãe Preta também, né? Assim, todo sujeito que carrega uma fé é respeitado, né? E não é a fé religiosa, né? É a fé no sentido da nossa capacidade de transcender a gente mesmo, né? De ser melhor a cada dia, né? De se manter, né? E esse é o chamado de nossa mãe, né? Esse é o chamado desse povo, da grande fraternidade resplandecente universal, da Casa da Irmandade da Sétima Ordem. Esse é o chamado para o compromisso, o chamado para a responsabilidade de semear, né? De semear cuidado, né? E quando o Luiz fala, né, desse relato, né, desse nosso encontro, né, Luiz, de estarmos numa audiência pública, né, defesa das águas e da terra, é isso, é assim que a gente vive, é dessa forma. Quando a gente fala do cotidiano, né, da experiência, né, do amor e do cuidado no cotidiano, é isso, né, como que a gente vai permitir, né, como que a gente vai concordar que seja instalada, né, uma usina, uma empresa, enfim, né, de reciclagem de lixo tóxico, né, dentro de uma região, né, com uma fonte de água natural, uma fonte de água que não alimenta só a nós, né, mas também a nós aqui no território, né, faz fronteira com o nosso município, onde toda uma comunidade vive, né, pesca, né, o bairro é pesqueiro, né, então pesca, né, nessa região. Como que a gente vai concordar com isso? Então, assim, é no outro município, talvez a gente nem devesse ter se envolvido, mas não, é desse jeito que a gente luta, né? O Mãe Preta nos chama para esse cuidado, né? Isso é espiritualidade, né? Isso é espiritualidade, é pensar que existe vida nessa água, é pensar o que pode deixar de existir a partir do momento em que a gente permite que coisas como essa aconteçam, né? Então, para onde a gente olhar, tem o que fazer, tem muito trabalho para fazer, para que a gente possa manter a possibilidade da vida, né? Então, se conhecer, né, o processo de autocuidado, o processo de autoconhecimento, não é para ser para dentro, não é para ser endógeno, é para que a gente possa ser melhor a cada dia, é para que a gente possa se colocar a serviço da vida e do protegimento da vida, né? O cuidado para nós tem essa dimensão, tá? Ele é, sim, a gente precisa ter, né, para poder oferecer, mas ele não é só para nós, não é para aproveitar a vida, né? É para que a gente possa servir, né? Para que a gente possa estar em comunidade com os povos da terra, né? Com todos os povos que habitam essa terra, né? Que habitam esse planeta, né? Então, esse foi o chamado de nossa Mãe Preta, esse chamado que a gente segue, que nos permitiu esse encontro nessa noite de hoje, né? Sou muito grata, né? Assim, peço perdão pelo atraso ali, né? Me atrasei por outros motivos, não foi nem porque eu não estava, né? Mas por essa logística, né? Então, muita gratidão, muito axé. E chegou a Anista para conduzir os nossos momentos finais.
Então, Vamos tentar, Lígia. alguém quer falar alguma coisa? Mais alguém? Temos mais uns minutos. Olha, Pronto, então. Eu queria convidar vocês para o próximo encontro que vai ter, que as meninas podem dizer melhor qual vai ser o título, qual vai ser os convidados. Mas a próxima sexta tem outro encontro e que, após elas falarem essas informações, eu vou estar fazendo um encerramento. Então, como a gente colocou no chat ali a lista de presença, tá? Que é importante todo mundo tá preenchendo. Ela também tá no bate-papo, no WhatsApp também. Então, a gente vai estar falando, né? Semana que vem é proteger, defender o nosso território de Mãe Preta, né? Então, vai estar trazendo um pouco a temática da terra, território, territorialidade, as lutas, né? Do Pampa Amazônia. Então, tanto vai ter nosso Baba Kini, que também é uma liderança, né? O Baba, que a Demotió trouxe no seu relato, né? Ele vai estar junto com a gente, falando sobre as lutas, né? Do Pampa, né, tanto do território Angaiabá, no Rio Grande do Sul, né, que a gente vem enfrentando já desde que olha, né, essas lutas a gente resiste com muita fé e esperança, né, porque como a nossa Iá disse ontem, né, o medo a gente enfrenta com esperança, né, então essa é a nossa forma. E a Tupinambá, que é uma irmã nossa também, né, que reside em Belém, que vai estar trazendo um pouco sobre o território, né, nosso do Pará, sobre os territórios, né, da Amazônia e sobre as lutas que a gente vem enfrentando também. Então, acho que vai ser bem lindo, bem rico, né, para a gente estar podendo fazer essas trocas e vai estar fechando esse nosso primeiro módulo, né, nesse último encontro. Depois, em outubro, se eu não me engano, a gente vai ter um outro módulo com mais encontros. Acho que é isso. A Motara, Amanda, quer falar alguma coisa? É isso? Tá. Vou passar para a Nia aqui fazer a hora de fechar. Então, vou pedir de novo para todos nós se levantar. E a gente vai fazer um canto que se chama Eu Sou um Círculo. E aí a gente vai começar com a mão no nosso cã. E aí, abre minha... Oi. Ni, eu vou soar o gongo, que era algo que eu queria ofertar para vocês no início, que não foi possível, tá? Pode continuar. Eu sou um círculo, eu cuido você, você é um círculo, você cuida a mim, unidas somos unidas somos como uma. Axé, povoada, gratidão por esse encontro. Com todo o amor desse território, muita paz, muito axé, muita luz e até o nosso próximo encontro. Axé. Gratidão, sua bênção, Demotió. Mãe Preta abençoe, minha filha. Beijo, Demotió. Beijo, Axé, gratidão. Bênçãos para todos. Olha lá, estou vendo mais umas carinhas. Tua bênção, Iá.